juntos mais uma vez, Mediunidade Evangelho no Café. Alegres estamos novamente de estudar o livro dos médiuns. E para tanto, vamos então nos preparar para poder ter um estudo maravilhoso mais uma vez. E assim respiramos fundo, vamos relaxando nossa mente, nosso coração bate tranquilamente, o nosso pensamento se mantém aqui onde estamos. Vamos recebendo o abraço dos nossos mentores individuais, que nos tranquilizam, nos acalmam, e desta forma vamos nos entrelaçando amorosamente, junto com a espiritualidade que nos auxilia nesse estudo do Livro dos Médiuns e toda a espiritualidade do espaço do Evangelho, formando um grupo coeso, fraterno e amoroso. E assim subimos ainda mais, saudando a todas as fraternidades que trabalham junto de Jesus em nosso planeta, que possam nos inspirar, abrir a nossa mente para o estudo de hoje. Subimos até Maria, nossa mãe, que nos envolve em seu manto de luz, aquece os nossos corações e nos conduz até Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, em nome de quem estamos reunidos mais uma vez, e ele conosco está. E chegamos assim até Deus, nosso Pai, nosso Criador, misericórdia, justiça, bondade, amor. Gratidão, Pai, por estarmos aqui buscando nos melhorar sobre suas bênçãos e sua luz. Que nós possamos assim dar início ao nosso estudo de hoje, o saudando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não deixe-nos cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bons estudos a todos nós. Vamos recebendo Ana Alice com a nossa exposição de hoje. Olá a todos, boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que vão nos assistir no horário que lhes for permitido, é claro, né? Hoje, nós vamos, dando continuidade ao nosso estudo, falar um pouquinho sobre a vidência, constante dos itens 167 a 171 do Livro dos Médiuns. A vidência é a faculdade que permite aos médiuns ver os espíritos. O desejo de ver os espíritos é coisa muito natural e conhecemos poucas pessoas que não desejam ter esta faculdade. Apenas aquelas que sentem medo, essas com certeza não vão querer ver. Mas a maioria gostaria muito de ver. Mas, como diz Kardec, é raro que esta faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. E aí, então, nós fazemos a primeira pergunta. O que seriam essas aparições súbitas e passageiras? As aparições podem se dar quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo de plena e inteira liberdade das suas faculdades. Pode também acontecer durante o sonho. Kardec fala que existem médiuns que só a possuem em estado sonambúlico ou aproximado do sonambulismo, e inclui ainda todas as pessoas dotadas de segunda vista. E aí nós resolvemos fazer um pequeno apartezinho aqui para esclarecer o que é sonambulismo. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Kardec explica que o sonambulismo é o estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho, tendo uma lucidez mais desenvolvida, vendo as coisas com mais precisão e clareza,
pois a alma recobra parcialmente as suas faculdades de espírito, facilitando a comunicação com os seres do mundo incorpóreo. E o que seria o sonho, então? O sonho é o efeito da emancipação da alma durante o sono. O que acontece? Quando nós dormimos, nossos sentidos estão entorpecidos. Os laços que unem a alma e o corpo se afrouxam, tornando-se mais livre o espírito. Então, a alma recobre parcialmente as suas faculdades de espírito e entra em comunicação com a espiritualidade. A lembrança que ele conserva ao despertar daquilo que ele viu em outros lugares, em outros mundos, ou até mesmo em existências passadas, constitui o sonho propriamente dito. São lembranças quase sempre incompletas, que às vezes parecem sem sentido. Diferentemente do sonho, o médium em estado sonambúlico não só vê com mais precisão e clareza, como pode descrever tudo aquilo que vê. E aí, nós quisemos também dar uma pequena explicação do que seria segunda vista. É o efeito da emancipação da alma que se manifesta em estado de vigília, ou seja, a pessoa está acordada, está lúcida. Essa faculdade permite que sejam vistas coisas ausentes, ou seja, à distância. É como se elas estivessem presentes. Os que são dotados dessa faculdade não veem pelos olhos, mas pela alma, que parece a imagem dos objetos em qualquer parte para onde se transporte, e como que por uma espécie de miragem. Essa faculdade não é permanente. Certas pessoas a possuem contra a sua vontade e até lhes parece um efeito natural e produz aquilo que normalmente se chama de visões. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os que têm dupla vista, mas na realidade é a alma que vê. E por essa razão, eles tanto veem com os olhos abertos ou fechados. Dessa maneira, um cego pode ver os espíritos como os que têm visão normal. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, relata o seguinte: toda percepção é mental. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver, através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda hertziana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Entre os médiuns videntes, há os que veem somente os espíritos evocados, ou seja, quando se chama alguém, podendo descrevê-los nos menores detalhes dos seus gestos, da expressão fisionômica, os traços característicos do rosto, roupas e até mesmo os sentimentos que revelam. Há outros que possuem a faculdade em um sentido mais geral, vendo toda a população espírita do ambiente ir e vir, e poderíamos dizer entregue a seus afazeres. Kardec conta que, ao assistir uma representação da ópera Oberon ao lado de um excelente médium vidente, o mesmo foi relatando que o grande número de cadeiras vazias, na realidade, estavam, na maioria delas, ocupadas por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Outros se aproximavam de certos espectadores, pareciam escutar suas conversas. No palco,
espíritos por trás dos atores se divertiam em contracená-los, imitando gestos de formas grotescas. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores, esforçando para lhes dar mais energia. Um deles mantinha-se junto a uma das principais cantoras e, imaginando que ele estaria ali por alguma razão que não fosse muito boa, ele foi evocado. E ele explicou a Kardec que era o espírito protetor dessa cantora e que ele estava ali para dirigi-la, velar por ela. Foi evocado também o espírito de Weber, o autor da ópera, e quando lhe foi perguntado o que ele achava da representação, ele respondeu que não era muito má, mas que era muito fraca, que faltava inspiração. E decidiu então ir até o palco e, pairando acima dos atores, começou a derramar energia sobre os intérpretes, que a partir daí passaram a ter um aumento visível das energias para as suas interpretações. Ele cita também uma outra situação, quando ele novamente foi ao teatro com outro médium vidente, quando um espírito espectador, conversando com eles, apontou duas senhoras que se encontravam em um camarote e disse que ele iria se esforçar para tirá-las do teatro. Assim colocou-se no camarote e começou a falar com elas. De repente, as duas senhoras, que estavam alertas, atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. E aí é que nós vamos fazer a segunda pergunta. Esse tipo de situação em que agimos por sugestão dos espíritos é comum? A vidência é uma faculdade que pode se desenvolver, sem dúvida, diz Kardec, mas esse desenvolvimento deve se processar naturalmente, sem ser provocado, pois pode acontecer que sejamos expostos à ilusão da imaginação. Kardec ainda complementa dizendo que quando trazemos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma, que devemos nos contentarmos com aquelas que Deus nos concedeu, pois querendo ter demais, nos arriscamos a perder até o que já possuímos. Ele relembra ainda a necessidade de termos provas positivas dos fenômenos para aqueles que pretendem ver os espíritos de uma maneira racional. E ele também cita o caso dos espíritos glóbulos, que nós já tivemos oportunidade de estudar no item 108 do Livro dos Médiuns. E é onde há circunstâncias em que a agitação e as correntes das moléculas que pairam no ar, através do calor, elas são perfeitamente visíveis. E a aglomeração dessas parcelas de moléculas podem formar pequenas massas transparentes que parecem nadar no espaço e deram, então, a estas manifestações, eles deram o singular nome de sistema dos espíritos, como sistema da forma de glóbulos. A causa dessa aparência está no próprio ar, mas também pode estar no olho. O humor aquoso apresenta pontos imperceptíveis que perderam a transparência. Esses pontos são como corpos semi-opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos e ondulações acompanham. Produzem no ar ambiente à distância, por efeito de aumento e retração, a aparência de pequenos discos, por vezes irisados, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro. Por isso, certas pessoas podem tomar esses discos como se fossem espíritos familiares que os seguiam e os acompanhavam por toda parte.
E aí nós vamos fazer a terceira pergunta. Quais são os sinais que realmente podem atestar a presença de espíritos? Ainda é citado o fato de uma senhora viúva cujo marido se comunicava frequentemente com ela. Encontrou-se um dia com um médium vidente que não a conhecia nem a sua família, e o médium lhe disse: vejo um espírito ao seu lado. Ah, disse a senhora, é sem dúvida o meu marido, ele quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium. É uma senhora de certa idade, que está penteada de maneira estranha, com uma fita branca na testa. Por esta particularidade e outros detalhes descritos, a viúva reconheceu sua avó, sem perigo de erro, e na qual nem sequer pensava nesse momento. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria mais fácil aproveitar o pensamento da senhora, mas ao invés do marido, que a preocupava, ele viu a mulher com um penteado especial que de nada lhe poderia dar ideia. Esse caso prova ainda que a visão do médium não era o reflexo de qualquer pensamento alheio. E aí então vai a nossa quarta e última pergunta. Como podemos evitar ser envolvidos por pessoas que habitualmente simulam a existência da faculdade mediúnica? E como diz a nossa Sandra, que se abram os debates. Eu podia repetir a primeira pergunta, por gentileza? O que seriam essas aparições súbitas e passageiras? Ah, tá. Essa questão de aparição súbita e passageira seria no caso de situações de perigo ou iminência de desencarne que o espírito tem a percepção de algo extrafísico, né? Algum espírito, alguma questão que ele tenha somente, por exemplo, você está para perder alguém ou você está numa enfermidade muito grande, porque o que acontece nessas vezes é que tem um afrouxamento, justamente como se entrasse num estado sonambúlico, né? Você fica mais liberto da matéria e mais próximo da essência do seu espírito. Então, você consegue captar essas visões nesse momento de uma enfermidade grande, de um perigo, até para ser auxiliado ou para se precaver, e passar dessa situação, você volta ao seu estado normal de não enxergar nada, de não ver nada que não seja do plano físico. Eu acredito que você está se referindo a isso, né? Não sei, tenho certeza. Sandra, me ajuda. Também. Eu concordo com você, são todas essas situações assim que nos dão medo. Às vezes até a própria pessoa que vai desencarnar, ela pressente isso. Ela sabe como vai. Eu vou aqui relatar um caso particular aqui, que a pessoa disse, ó, estão me chamando, estão batendo aqui, estão me chamando. E, quer dizer, depois, né, que ela desencarnou, é que soubemos, né? Na realidade, ela era muito católica, ela ia na missa, e de manhã ela falou para o padre, todo dia ela comungava, tá, gente? Então, de manhã ela falou para o padre, hoje essa é a minha última comunhão. E o padre disse, como ela era italiana, todo mundo chamava ela de nona, né? Ah, vá, nona, amanhã você está aqui de novo tomando comunhão. E à tarde, quando ele veio dar a extremunção para ela, ele falou, então, nesse sentido, assim, essas coisas, como você falou exatamente, ou quando nós estamos num perigo muito grande, então, são situações que vem mesmo nos ajudar, vem nos preparar, muitas vezes vem nos preparar por que vai acontecer, né? São situações que eu acho que estão bem assim, como que um auxílio do plano espiritual, para nos acalmar, para nos intuir, para nos ajudar a enfrentar uma situação muitas vezes difícil para nós. Eu penso que é isso, não é, Ana?
Também existe o caso das pessoas que veem algum parente, até mesmo distante, e que na hora de que desencarna, a pessoa aparece para alguém Isso. e depois a pessoa se liga. A Kardec até, se não me engano, na Revista Espírita, cita um fato, não é? De um rapaz que estava muito distante, estava na guerra, inclusive, e ele não só viu, ele viu o enterro de um tio. E depois, então, ele escreve para a família e eles responderam. Então, exatamente naquele dia, naquele horário, realmente o tio estava sendo enterrado. E se nós formos conversar com as pessoas no cotidiano aí, nós vamos ver inúmeros casos como esse que as pessoas relatam, né? Por isso que nós fizemos questão de fazer essa pergunta sobre aparições súbitas e passageiras, porque elas são passageiras. Aquela visão daquele desencarne é aquele momento e só, depois não existe mais nenhuma ocorrência relativa àquele fato. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa não tem vamos dizer assim, a mediunidade ostensiva da vidência, né? Isso é que é importante, né? Então, são fatos isolados, de caráter individual e pessoal, como também esse que você relatou, que a Vanessa relatou, né? Às vezes é no sonho, né? A pessoa sonha com alguém falando alguma coisa, dando um conselho. Então, são passageiras e individuais, não é? E, portanto, mas não é importante nós colocarmos isso, porque, por exemplo, se alguém está pedindo ajuda, nós podemos realmente pensar nessa pessoa, orar por ela, procurando envolvê-la naquele momento com as nossas vibrações, que às vezes é alguém que realmente ainda está precisando, né? E a gente tem que pensar que a vidência é uma faculdade do nosso espírito imortal, é uma aptidão natural. Então, o que nos inibe de ver? A nossa ligação com a matéria. Mas quando se afrouxa essa ligação com a matéria, ela é clara e a gente tem essa questão de estar vendo o mundo espiritual. Às vezes não querem ser vistos, a gente já falou isso aqui, acho que em outro momento, mas a sintonia, a assimilação fluídica se faz, a sintonia se faz. Então, às vezes, o espírito não está querendo ser visto, mas você capta a imagem dele, porque a assimilação fluídica precisa ser feita para que ele seja visto. Então, é a faculdade de ver, e assim, não são somente seres espirituais. Tem aqueles que podem ver os ambientes espirituais, as luzes, as cenas, as cores, o som, aí a gente entra na audiência, né? Todos são questões da percepção do nosso espírito. E o que é importante a gente ver nesse fato que ele fala que o Martins Peralva que fala no Mediunidade que quanto mais, por exemplo, o encarnado tem medo daquilo que ele está vendo ou não quer ver, ele fecha o olho e aperta. Quanto mais ele aperta o olho, mais ele vê, porque mais ele se desliga da matéria e abre a questão espiritual. Então, a gente não enxerga pelos olhos físicos, a gente enxerga pelo nosso perispírito. Então, você tem relatos que enxerga com a barriga, com a mão. A gente tem um caso, eu não sei se é na Revista Espírita, que ele fala de uma russa que era cega e ela lia com a ponta dos dedos. Por quê? Emancipava-se a alma e ela captava através do perispírito, mas na teoria ela estava passando o dedo, mas era o perispírito que estava lendo com o seu espírito e não o seu corpo físico. Porque o corpo físico dela, os olhos físicos não funcionavam. Né? Então, são questões que a gente imagina se a gente pudesse explorar isso, aquele que não escuta fisicamente poder escutar os sons através do perispírito, mas há de crer muito, confiar para poder fazer essa utilização, né? Estamos um pouco longe ainda desse estágio, eu acho. Já pode ir para a segunda pergunta?
Se alguém não tem mais nada para falar da primeira, podemos passar para a segunda. Então, bom, é lógico que sim, e é muito mais comum que a gente pensa, né? E o pior de tudo é que eles, muitas vezes, multidões são influenciados por espíritos. Temos muitos casos através da história, né? Aquelas loucuras, tudo, né? Aquelas obsessões coletivas, né? Mas a gente tem E, muito caso também que guia e que ilumina e que segue, porque a gente sabe sim, que ainda bem, o né? comando de cada um é nosso. Se você está indo por um caminho que você não sabe que não é correto, é você que está conduzindo o seu barco nesse caminho. Então, nós somos influenciados e nós nos conectamos através de sintonia e afinidade. Se eu não estou numa sintonia boa, eu vou atrair o que não é bom. Ponto. É culpa de quem? Sua própria. Então, a gente só dá asas para aquilo que a gente se sintoniza com aquilo. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim. Sim. Oxalá se todos fossem espíritas. Desculpa. É a nossa sintonia mental. Se você fica muito ligado na matéria, nos desejos, você vai atrair espiritualidade com isso. Se você está pensando em Deus, se você faz um agradecimento, você vai estar se ligando à espiritualidade que tem ter essa mesma sintonia. Então, é aquilo, né? Nós acostumamos terceirizar a culpa, sendo que a culpa é sempre nossa. Então, mas tem razão. Mas nós, os espíritos, talvez outras religiões lá do Oriente, nós temos essa defesa, sabe? Nós temos esse conhecimento. Agora, pensando aqueles que não conhecem, né? Que não conhecem e sucumbem muito facilmente. Mas, Flávio, é a mesma coisa. Eu acho que não importa a sua religião, mas se você está ligado ao bem, se você está ligado a Jesus, se você está ligado a Deus ou aquele nome que pode ser dado, você vai estar atraindo Sem dúvida, sem coisas dúvida. boas, não importa. Tudo depende de cada um. É atração, né? Espiritismo, Tá nós certo. temos muitos que atraímos coisas não boas, e outras religiões também. Não é porque Verdade. nós somos perfeitinhos, talvez até os piores, né? Os que sabemos e não fazemos. Sim. Acho importante a gente lembrar isso pelo seguinte: quando nós fizemos essa pergunta, nós queremos ressaltar que, veja bem, eles estavam num ambiente, num teatro, não é? Assistindo uma peça. Portanto, naquele momento ali, elas também poderiam não se deixar influenciar. Elas poderiam simplesmente ignorar e continuar assistindo a peça. O que nós percebemos sempre é a nossa sintonia, como a Vanessa falou e a Teresa ainda também especificou. Nós é que nos deixamos levar pelos pensamentos. Nós não podemos nos esquecer que diariamente nós somos influenciados. Os pensamentos vêm até nós. Nós rejeitamos ou aceitamos se queremos. Agora, se nós estamos numa faixa vibratória melhor, é lógico que os pensamentos que vêm até nós são pensamentos da mesma sintonia. É tudo uma questão de sintonia. O que nós achamos importante citar aí, porque para quem lê o livro dos médiuns só nessa e se foca só nessa questão, pode dizer, viu? Olha só, ele conseguiu tirar as duas lá do teatro. Ele não conseguiu. Ele deu a ideia, elas aceitaram e saíram, a escolha foi delas. Por isso que nós quisemos trazer, porque nós estudamos o livro dos médiuns, mas nós temos que lembrar sempre que o evangelho está em todo momento em nossas vidas. E o médium, em geral, ele tem que estar ligado ao evangelho. Ele tem que, cada dia mais, buscar a sua renovação interior. Porque foi o que Kardec colocou, que nós comentamos agora há pouco.
A mediunidade, ela deve ser desenvolvida naturalmente, mas ela só vai ser produtiva, ela vai cada vez mais se desenvolver se nós buscarmos, através da nossa conduta, da aplicação do Evangelho em nós, na prática da nossa reforma íntima, como também no trabalho que nós pudermos fazer ao bem. Ela é voltada para o bem. É por isso que nós vemos médiuns e médiums, cada um de acordo com as suas escolhas, evidentemente, né? A gente tem que destacar também que a gente consegue, na vidência, visualizar aqueles que estão na mesma faixa evolutiva que nós estamos. Tanto que a gente tem relatos nos livros de André Luiz, se você está numa sintonia elevados, vem todos. Se você está numa sintonia inferior, você vê os que estão na mesma sintonia que você e abaixo. Acima, não. Tanto que a gente vê que às vezes eles tinham que condensar perispírito para poder ir para um lugar mais denso, ou aqueles que às vezes estão no mesmo ambiente, mas não se enxergam. Por quê? Porque a sintonia não se faz. Então, esse é o nosso cuidado através do Evangelho, de nos elevarmos para que a gente tenha uma boa sintonia, uma boa moral, uma boa conduta, para que a gente possa visualizar e estar numa faixa positiva e otimista. Porque o Kardec destaca a questão de querer forçar a evidência, que a Ana brincou até no começo. Quem não quer ter evidência? Eu não quero ter evidência, né? Tem gente que quer, vai com Deus, boa sorte. Porque se a gente não consegue bem usar os nossos olhos físicos, o que a gente vê com os nossos olhos físicos, como que a gente propaga, que uso a gente está fazendo da nossa visão, imagina somar ainda a nossa visão espiritual, do mundo espiritual, dos ambientes espirituais, né? Então a gente tem que ver bem o que a gente pede, porque que função que você vai dar para essa sua faculdade. Então não vamos pedir muito, senão a gente não dá conta de executar, né? Foi até o que a Ana falou no começo. E uma outra coisa também que nós nos lembramos agora de comentar é que também na vidência nós agimos por sugestão dos espíritos. Por exemplo, nos domínios da mediunidade, no capítulo 12, André Luiz relata, por exemplo, uma reunião mediúnica. Nessa reunião, eles têm 3 médiuns videntes. E André Luiz vai relatando que o mentor espiritual da reunião, após o término da reunião, resolve fazer realmente assim um trabalho para que os médiuns possam ter um momento, vamos dizer assim, de desenvolvimento da sua mediunidade de acordo com o potencial e também de acordo com o seu estágio espiritual, não é? Aquilo que eles já conseguiram se renovar. A sugestão do benfeitor espiritual foi a mesma, mas a interpretação de cada médium foi diferente. Uma médium relata que viu um rio de águas cristalinas passando. A outra médium diz que viu um edifício com muitas crianças cantando. E um médium que não viu nada. E até naquele momento, André Luiz, muito espantado, pergunta ao seu instrutor, ao Aulus, e ele responde o seguinte: veja bem, cada um vê de acordo com a faixa de sintonia que está. As duas interessadas no trabalho espiritual, interessadas em servir, puderam automaticamente sintonizar e ver aquilo que elas puderam ver. Agora, o médium, ele não estava interessado. Para ele, ele já tinha encerrado a tarefa e agora ele estava voltado a um interesse pessoal seu, individual. Portanto, ele não viu nada. E nós também somos assim no nosso dia a dia, nós não podemos nos esquecer nunca. É por isso que nós temos, como a Teresa falou, que vigiar e orar constantemente,
para que nós possamos estar realmente conscientes de tudo aquilo que ocorre conosco e que nós não podemos culpar ninguém a não ser a nós mesmos. A verdade é essa. No livro, e você também já citou, né, Ana, que houve essa sugestão do espírito para elas saírem, mas também teve a influência dos espíritos para a atuação melhor da peça, entende? Então, nós vemos que nós somos constantemente influenciados. Acho que tudo que foi falado aqui está bem de acordo, porque realmente nós somos influenciados, nós temos que ter percepção, nós temos que estar com o nosso pensamento no bem, né? Para que nós possamos distinguir uma coisa de outra. Porque a gente sabe que o espírito está em todo lugar e nós somos influenciados por todos eles, não é? Óbvio que é como vocês estão falando, de acordo com a nossa sintonia, mas também não vamos esquecer que a nossa sintonia não fica 100% na ativa, né? Nós somos seres bem imperfeitos ainda, né? E dependendo da situação que nós estamos passando, às vezes nós baixamos nosso padrão também. Então, aí nós temos que ter por isso que isso é importante falarmos disso, porque nós temos que ter essa percepção de ver. E eu penso que isso já aconteceu com todos, quando estamos num estado um pouco pior, como nós captamos coisas que não que estão aí do nosso lado. Porque é só abrir a guarda que vai, né? Só é abrir a guarda que nós vamos nos deixando influenciar. Daí é grande. E aí eu acho que a gente pode entrar na sua terceira. Quais são os sinais que realmente podem atestar? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? A presença dos espíritos. Na aula passada, o nosso colega ele falou muito sobre isso, sobre sensibilidade, sobre os arrepios, e nós sentimos isso. Quanto mais nós estamos assim, eu volto a falar, é muito importante esse estudo para que nós possamos conhecer, porque só conhecendo é que nós conseguimos entender, nossa, aqui passou um negócio ruim, né? Porque nós estamos assim, quem não entrou num ambiente falou que coisa boa, e quem não entrou no outro ambiente falou, meu Deus, que horror, né? Ou então saiu de lá com peso até na alma, né? Então, assim, assim, nós temos que estar, assim, conhecer, estudar, para poder entender, para poder nos precaver, porque ainda somos bem imperfeitos e ainda oscilamos na nossa conduta, digamos assim, né? Eu não sei se é isso mesmo. Eu acho que a gente entra aí, Sandra, na terceira e na quarta pergunta que você fez, Ana, porque como eu vou perceber a presença de espírito, como eu vou me precaver para não ser envolvido por falso vidente? Então, vamos lá. A gente cansou de falar aqui que o livro dos médiuns é autoconhecimento. Então, eu preciso me autoconhecer. Se aflora uma ideia na minha mente que eu nunca imaginei, não tenho nenhum conhecimento, isso não é meu. Eu posso estar refletindo, ou se é contrário ainda àquilo que eu estou sentindo e que eu acho. Agora eu tenho que perceber se é meu ou não, e eu vou deixar me influenciar ou não. Quer dizer, eu sempre brinco assim, se é um mau pensamento, uma má ideia que aflora na minha mente, no meu coração, que vem para mim, importa de onde ela veio? Não interessa. Se é minha própria ou se veio de outro lugar. Não dê vazão, não dê continuidade. Se é um bom pensamento, algo para criar algo bom, positivo, otimista, encorpe e faça crescer. Só que às vezes a gente tem a percepção, fala, eu não tenho a menor ideia disso que está vindo na minha mente, então não é meu. Mas o filtro, se é bom ou não, a gente sempre tem que ter. Estava lendo aqui o último parágrafo do item 170, que ele nos fala aqui, ó. Muitas vezes fomos assim testemunhas do papel que os espíritos exercem entre os vivos, quando ele está relatando essa parte do teatro. Observamos em lugares como bailes, concertos, sermões, funerais, etc.
toda a parte de encontros, atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas, regozijando-se das suas proezas, quer dizer, cantando louvores que estão conseguindo, que nem mandaram as senhoras embora. Outros, pelo contrário, combatem essas influências perniciosas, mas aí que está a questão, ó. Mas só raramente são ouvidos. Então, o que a gente está dando ouvido? A gente está ouvindo a fofoca, a discórdia, a gente dá vazão para isso e faz crescer, né? E daí a gente falou que, ai, não, mas eu estou sendo influenciado. Você está sendo influenciado, mas você está colhendo. Você pode acolher ou não. A escolha de acolher é sua. Enquanto que vem uma boa sugestão, algo que é difícil para nós, fale com essa pessoa, converse, escute, fala, mas essa pessoa é tão chata, então, mas ela está precisando, é isso que você tem que fazer. Tá bom, então eu vou fazer uma coisa que eu acho chato, mas que é o certo a fazer, né? Então, vazão para que lado nós estamos dando? É dessa forma que a gente pode evitar até aqueles, como a gente falou, se você não faz bom uso dos seus olhos físicos, para que você quer evidência? Para fofocar do mundo espiritual também? Pelo amor, né? Para com isso. Olha, o ser humano é muito complicado, não é verdade? Então, vamos supor, estamos assim numa rodinha. Alguém, coitado, cai ali naquela roda, todo mundo começa a falar. E por que participamos disso? Porque queremos estar dentro da conversa, queremos estar dentro do assunto, né? Queremos fazer parte do assunto. Não, por isso que eu falei que o estudo é importante, não nos dando conta do quanto estamos nos prejudicando. Porque nós não estamos só prejudicando o outro, podemos sim prejudicar o outro e muito, mas nós estamos nos prejudicando. Mas nós fazemos isso. Outra coisa, na última pergunta, virando isso para as pessoas que, por exemplo, primeiro, vidência é a mediunidade que todos não, né? Desculpa. Uma grande parte dos que têm, eles têm, assim, um orgulho muito grande disso, né? E principalmente em casas físicas, eles são idolatrados, digamos assim, né? Porque, olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e não se dão conta de que não deve falar nada, nem que seja bom, nem que seja ruim, porque prejudica em muitas pessoas. Mas por que falam? Porque ele consegue fazer parte, ser idolatrado, fazer parte do contexto atendimento fraterno, principalmente, as pessoas que têm evidência geralmente tendem a chamar os assistidos para passar só na mesa dele, porque ele fica falando coisas para o assistido que pode ou não acontecer, na verdade. Mas é uma coisa muito perigosa. E quando você tem conhecimento, você sabe de longe que aquilo é mentira. Não precisa nem a pessoa falar muito, nem a pessoa explanar demais. Você sabe que a pessoa está usando, e o pior é quando ela tem mesmo a faculdade, mas aí ela ainda usa essa. Gente, estou falando porque já me deparei com muita gente assim, em todo o trabalho que eu tive. Então, assim, as pessoas usam isso, elas têm evidência, mas elas usam isso para se vangloriar. É como aquele médium que tem evidência ou que recebe o mentor e começa em trabalho dar recado para os assistidos, para os companheiros. Entende? Não está passando uma mensagem, está dando o recado que ele quer. E isso, quem tem a evidência, quem tem a mediunidade, está principalmente se prejudicando, porque nós já estudamos, né? Ela está conosco, mas ela também pode ser tirada a hora quando for permitido, né? Então, Sandra, é a vaidade, né, bem? É a vaidade. É a Vaidade que está descrito nos livros do André Luiz, né? Que depois que fazemos o retorno à espiritualidade, esses espíritos que tinham uma missão importante no espiritismo acabaram falindo
e não fazendo o que devia, né? Então, é aquilo. Eu vou dar uma experiência que foi minha num trabalho, quando eu comecei, que um viu, conversou com Einstein, que o outro viu a Nossa Senhora. Aquilo me fez um mal que eu fui conversar com algumas pessoas porque eu queria desistir, porque eu não estava achando sério, né? Então, é como querer mostrar, as pessoas podem querer ver, podem até ver, igual viu Maria ou viu uma auxiliar de Maria que estava no trabalho ajudando. Imagina o perispírito de Maria para ela poder vir aqui nesse planeta tão denso. Então, tudo é o estudo, é o vigiar e orai. E na questão também, quando alguém vem falar alguma coisa, né? O que que é relevante? Isso que você vai falar é relevante para mim, para você, ou da pessoa que nós estamos falando? Se não for, não precisa saber. Então, é uma maneira também de cortar uma fofoquinha, né? Mas eu acho que todas as perguntas, em todos os nossos estudos, né, o que acaba muito é a importância do estudar, de discutir, de conversar, de analisar, né, e do vigiar e orar. A gente não sai muito disso. É como uma receita de bolo para podermos nos proteger. Olha, Tereza, eu acho que a coisa mais perigosa da mediunidade é que a pessoa quer se vale da vaidade, né? Porque, como você falou, é uma vaidade. É o prejuízo que ela causa na vida daquele que ela passou aquela mensagem. É o prejuízo, porque muitas vezes a pessoa não sabe lidar com aquilo. A pessoa se perde, a pessoa se destrói às vezes porque não sabe lidar com aquilo. Então, não pode falar nada, não pode, por mais que você veja, não pode, por mais que você queira passar uma mensagem, nós lemos isso em todos os livros. Então, veja bem, nós não somos responsáveis pelo bem que fazemos, pelo mal que fazemos. Então, nós temos o discernimento do que é certo e do que é errado. Nós já falamos isso milhões de vezes, né? Então, se fazemos, é realmente para massagear o nosso ego, para ser a cereja do bolo do trabalho, então, sei lá. Mas é muito perigoso, e isso, como você falou, foi você, né, que falou quando retornamos à pátria espiritual. Então, assim, é isso mesmo, quando nós retornamos lá, nós vamos ver que por 5 minutos de glória aqui na Terra, nós vamos ter um grande problema numa outra vida, numa outra encarnação. Daí nós precisamos ter discernimento no que estamos fazendo. Tem outra questão também. A gente está vendo vidência em geral, mas tem vários tipos de vidência. A gente sabe que a gente cria as formas pensamentos, a gente cria fluidicamente. E quem tem a vidência capta essas nossas criações, essas nossas formas pensamentos. Só que quem disse que essa criação vai se materializar? Então, se eu estou com a intenção, que a gente tem também nos livros de André Luiz, isso, eu não vou lembrar qual. Ação e reação. Então, eu estou com a intenção de cometer vou matar Assassinato. alguém, um assassinato. Estou planejando, estou criando na minha mente como eu vou fazer, que arma eu vou usar, como eu vou fugir, e eu vou criando quadro a quadro isso na minha mente, fluidicamente. O vidente capta essas imagens, mas alguém vem para mim e fala: não, por que você está pensando em fazer isso? Será que não vale a pena perdoar? Pensa mais um pouco, reflete. E ele mudou de ideia e aquela criação não se materializou. Então você imagina o vidente chegar para essa pessoa e falar: olha, ele está querendo te matar. Só que não aconteceu. Então, discernimento, estudo, e você tem que ter muita humildade e paciência. Escuta, a gente não fala, escuta as coisas, percebe, dorme uma noite, pense em cima. Será que vale a pena eu falar? Qual vai ser o benefício que vai trazer? Será que é melhor eu calar?
Será que eu posso dar uma sugestão para a pessoa que a faça mudar de ideia sem precisar falar o que eu estou vendo? Será que ela tem estrutura para aguentar eu falar o que eu estou vendo dela? A gente tem sempre que pensar no propósito do que a gente está falando. É um propósito cristão, útil, bom? Para que falar? Só para falar que você tem toda essa evidência? Que vantagem Maria leva? Né? Essa questão que a Teresa falou de ver Maria, de falar com Einstein, é exatamente isso. Pode ser uma mensageira do grupo de Maria que está ali. Com certeza. Mas a própria Maria? E qual o problema se não for? Se for uma mensageira dela que tem a mesma sintonia dela, a mesma elevação dela, quer dizer, está no grupo dela, trazendo a mensagem que Maria quer. Importa a figura ou importa a mensagem? Então, são questões muito da nossa vaidade mesmo. E coisas que fala, gente, calma, muita calma nessa hora, vamos por partes, vamos devagar, né? Porque que benefício eu vou trazer? Vai ser um bom relato que eu vou falar? Então, nem o material e nem o espiritual. Qual o propósito do que eu estou fazendo? Isso é o que a gente tem que colocar na nossa foto. Uma coisa também que eu acho importante, nós gostaríamos de ressaltar com relação a essa nossa terceira pergunta, né? Quando a gente pergunta dos sinais, veja bem, nós falamos no começo que muitas pessoas gostariam de ter vidência. Falamos também daquele fato que nós estudamos no item 108, dos espíritos glóbulos, ou seja, as pessoas viam lá aqueles sinais de luz, a poeira lá que o sol batia, não é? Ou então a própria vista, que muitas vezes acontece, e achava que era um familiar que o acompanha, que era um espírito. Então, muitas vezes, nós deixamos a nossa imaginação também criar determinadas situações. Da mesma maneira que a Vanessa deu aí o exemplo das formas pensamentos. Como que nós podemos, então, quais sinais que podem atestar que essas visões que nós imaginamos que sejam vidência nossa? Pelos sinais inteligentes. Porque se for uma forma, até pode ser uma forma, pensamento de um espírito, de uma pessoa conhecida. Mas se aquela forma não se manifesta, se não há inteligência, nós podemos ver que ela não é real. Que é uma coisa que é o conhecimento também, não é verdade? Que vai nos ajudar a identificar essas coisas. Porque se nós nos deixarmos levar por tudo isso, nós acabamos nos iludindo. Nós vamos ficar fascinados por coisas que não existem. E não é isso. A doutrina espírita é razão. Acima de tudo, razão. Então, nós precisamos realmente analisar os fenômenos para que nós possamos atestar que eles são verídicos, que eles são reais. E para isso nós precisamos realmente de humildade, para ver, para entender aquilo que está acontecendo conosco ou com alguém próximo a nós. Por quê? Porque, na verdade, toda e qualquer mediunidade é uma ferramenta de trabalho, não é uma ferramenta para promoção pessoal, para a nossa vaidade. Pelo contrário, a mediunidade é uma oportunidade que o Pai nos oferece para que nós possamos, através do trabalho, através da ajuda ao próximo e a nossa renovação interior, a reparação dos comprometimentos que nós trouxemos do passado. Ou seja, em vez de nós sofrermos, nós temos a chance de trabalharmos. Isso que nós temos que considerar. Então, é lógico que nós podemos realmente nos deixar iludir até mesmo por pessoas que simulam determinadas situações, que dizem que vêm ou, eventualmente, que nos trazem mensagens, eu vi fulano, eu vi ciclano. Não é importante isso, o importante é o que a Vanessa falou, é a mensagem, é o conteúdo que vier. Da mesma maneira que nós procuramos, através
de uma mensagem psicografada ou psicofônica, nós vamos procurar tirar o conteúdo que a mensagem nos traz, através da vidência também nós devemos analisar da mesma forma, para que nós tenhamos segurança naquilo que nós estamos realmente estudando, porque tudo que nós vamos aprender é apenas para a nossa experiência pessoal, para a nossa prática pessoal, para a nossa melhoria interior. Eu acho que resume em razão, estudo, autoconhecimento e evangelho. Você está satisfeita, dona Ana? Muito satisfeita, né? Não esquecendo que Jesus sempre dizia, não é? Que vão ter os falsos profetas, né? Que nós saibamos identificá-los para que possamos dar o melhor de nós, não só na prática mediúnica, mas na nossa vivência, no nosso dia a dia, né? Porque a prática mediúnica é essa, né? É nós procurarmos aplicar o que nós já tivemos oportunidade de conhecer para a nossa, para o nosso crescimento espiritual. Nilda? Então, agora, depois dessas maravilhosas explicações, temos muito a refletir, muito a estudar. Então, vamos agradecer a presença de todos os nossos mentores, a presença dos mentores do Espaço do Evangelho, a presença dos mentores do estudo do Livro dos Médiuns, que é a Mediunidade no Café. E assim, vamos agradecer a todas as fraternidades aqui presentes, a Ismael, a Maria, nossa doce mãe, que sempre nos envolve em seu manto azul de luz. E ela, assim, nos leva até Jesus, nosso mestre, a quem também agradecemos, o seu evangelho de amor, o seu evangelho de luz. E com Jesus vamos até Deus. E também, Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para o estudo, para nos aprimorarmos cada dia, para que possamos ser melhores a cada dia. E assim o louvamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda habitam em nós. Que assim seja, graças a Deus. Tchau.